Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos aqui de volta mais uma vez para gravarmos mais uma lição da editora bíblica CPAD. É a lição do quarto trimestre de 2021, a revista de jovens, que traz por tema Jesus Cristo voltará, fé e perseverança para o glorioso dia com o Senhor da Igreja. E a lição de hoje que nós vamos estar estudando é a lição de número 2, Sinais da segunda vinda de Jesus Cristo. Os objetivos desta lição são 3. Apresentar alguns sinais da volta de Jesus. Segundo, evidenciar mais alguns sinais da volta de Jesus Cristo. E terceiro, compreender o que o Senhor Jesus Cristo ensinou a respeito da vigilância. O texto do dia diz: Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muito se tem feito o anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. 1 João capítulo 2, verso 18. A síntese: ninguém sabe o dia em que se dará o arrebatamento da igreja. Esse dia não pode ser marcado, mas há consideráveis sinais que mostram a proximidade do dia do Senhor. Na lição deste domingo, estudaremos alguns dos sinais da vinda de Jesus, apresentado no sermão profético de Mateus 24. Será que você conhece os sinais escatológicos revelados nas Escrituras Sagradas a respeito da vinda de Jesus? Precisamos conhecer a palavra de Deus para ensinar-lhe especialmente para não sermos enganados. Um dos sinais da primeira vinda de Jesus é o surgimento de falsos profetas, falsos mestres e falsos cristos. Atualmente, muitas heresias a respeito da escatologia bíblica estão sendo disseminadas nas redes sociais, alcançando um número incontável de jovens. Então, nós precisamos estar inseridos ou inteirados, melhor dizendo, inteirados dos conhecimentos escatológicos registrados nas Escrituras Sagradas, para que nós venhamos, inclusive, refutar toda e qualquer informação que vá contra aquilo que está registrado nas Escrituras. Sabemos também que por muitos anos pessoas resolveram agendar a volta de Jesus. E o resultado disso foi uma catástrofe. Então, como vemos aqui no comentário, nós sabemos que Jesus voltará, mas não podemos agendar a data dessa volta, porque o Senhor Jesus foi específico em dizer que desse dia e hora somente o Pai sabia. Então, meus queridos irmãos, a nós cabe esperar com paciência no Senhor, estar preparado para que o momento em que o Senhor Jesus retorne, possamos estar prontos para subir com Ele e estar com Ele nas bodas do Cordeiro. O texto bíblico está registrado em Mateus capítulo 24, versículo de 1 a 14, que diz: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhe: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra, de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Louvado seja Deus. Conforme a introdução, em breve o mundo será surpreendido com o desaparecimento súbito de um povo santo, e após o arrebatamento da igreja teremos a grande tribulação.
um período de dores nunca antes experimentado. Não sabemos o dia que se dará o arrebatamento da igreja, mas Deus sempre avisa antecipadamente ao seu povo a respeito dos seus grandes feitos, e em relação à volta de Jesus não é diferente. Jesus falou a respeito dos sinais, sofrimento e calamidade que vão acontecer antes do arrebatamento. O mestre comparou as tribulações, as contrações que são sentidas pelas mulheres antes do nascimento de uma criança. Jesus disse que seria o princípio de dores. O Salvador alertou aos homens para que observasse os sinais que antecedem a sua segunda vinda. Alguns sinais são catástrofes da natureza e surgimento de falsos cristos e falsos profetas, guerra, fome, etc. Estamos vivendo os momentos cruciais da história humana e a igreja não pode ficar indiferente. É, pois, momento de despertar, fazer escolhas corretas, pois o tempo do fim se aproxima. Então, meus amados irmãos, segundo aqui a introdução, nós vemos aqui que tudo está caminhando para um desfecho final, para esse momento em que o planeta Terra vai ser tomado de surpresa com a volta iminente de Jesus nos ares e com o deslocamento ou arrebatamento dos salvos por intermédio do Espírito Santo, que os levará ao encontro do Senhor Jesus nos ares. Nós estamos vendo aí tsunami, já vimos terremoto, tremores de terra em vários lugares, a fome em vários países do mundo, doenças incuráveis, peste, outra coisa, pandemia. Estamos no meio de uma pandemia que já ceifou milhares de vidas no mundo afora. E tudo isto são prenúncios da volta de Jesus Cristo. Falar de falsos profetas, de falsos mestres, são incontáveis quantas informações nós temos aí, né, de pessoas que já se passaram e se passam por Cristo, e enfim. Então tudo isso foi predito por Jesus Cristo aí em Mateus 24. E nós estamos presenciando, vivenciando isso. A inflação, a fome, a seca que domina principalmente o nosso país, as crises de energia elétrica. Então tudo isso, irmãos, são prenúncios da volta de Jesus. Então eu como cristão, você como cristão, nós precisamos estar atento. Não podemos estar desapercebido a esse momento, precisamos estar mais e mais na presença do Senhor, buscando a sua face, nos santificando, nos purificando, nos libertando de todas as amarras desse mundo, para que no momento que acontecer a volta do Senhor, conforme aquela parábola de Lucas 25, aonde diz, né, ali quando temos a parábola das 10 virgens, e quando aconteceu o momento e surgiu o clamor, eis aí vem o noivo, você possa estar preparado, você possa ter azeite na lamparina e tem azeite na vasilha. Ou seja, você deve estar em plena comunhão com Deus, para que possa ir ao encontro do esposo e não ficar do lado de fora. Então nós vemos aqui os sinais da volta de Jesus Cristo. Ele começa com catástrofes naturais. E aí nós temos os desastres naturais, foram profetizados por Jesus no sermão profético de Mateus 24, 12, sinais dos últimos dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as potências do céu serão abaladas, terremotos em vários lugares, fomes e pestes. Já podemos ver algum desses sinais se cumprindo. Portanto, estejamos vigilantes. No capítulo 24 de Mateus, vemos que Jesus, ao falar a respeito do fim, cita os dias, a geração de Noé, conforme Mateus 24, 37, que naqueles dias as pessoas estavam desapercebidas, vivendo em suas vidas como se não houvesse o dia do juízo. E Jesus, falando a respeito da vinda do reino de Deus, declarou: onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Mateus 24, 28. Assim como os abutres age com rapidez quando veio uma carniça ou um corpo sem vida, assim também, quando as condições morais e espirituais
da sociedade estiverem apodrecida, ele voltaria a este mundo trazendo juízo sobre os ímpios. Porventura, não temos observado no momento atual uma devassidão moral como nunca antes vista? O Senhor avisou que haveria situações espantosas na terra, grandes terremotos, epidemias como a Covid-19 e a fome em vários lugares. Lucas, capítulo 21, verso 11. Esses são alguns dos avisos divinos à população mundial. Então, tudo isso, irmãos, nós estamos visualizando, vendo e até sentindo. Se a gente for analisar esse Covid-19, essa pandemia que assolou o nosso país, nós vamos observar que muitos irmãos perderam as suas vidas. Quantos pastores foram recolhidos para a eternidade por conta desse vírus, dessa Covid-19? É incalculável o número de irmãos, e isso sem falar de uma maneira geral de todas as etnias, pessoas que faleceram, famílias que perderam as suas vidas, famílias aonde faleceram pai, mãe, filhos, várias pessoas da mesma família. Tudo por conta dessa pandemia ou dessa epidemia. E tudo isso está descrito na palavra de Deus. São os prenúncios da volta de Jesus. Irmãos, nós precisamos estar preparados muito mais do que estivemos ontem. E devemos viver a vida de hoje como se Cristo voltasse amanhã. É uma preparação hoje para poder viajar amanhã. Porque, afinal de contas, muitos de nós estamos esperando Jesus numa vinda coletiva, onde o Espírito Santo vai juntar todos os cristãos, todos os salvos e vai levar ao encontro do Senhor nos ares. Mas preste atenção, Jesus está voltando para muitos irmãos individualmente. Se hoje formos analisar, com certeza nós vamos ver que centenas de irmãos já foram se encontrar com o Senhor Jesus, de diversas formas, por meio do Covid-19, por diversos de outros tipos de doenças, eles partiram e estão agora com o Senhor. Então, nós não podemos estar preparados apenas para o arrebatamento da igreja. Nós precisamos estar preparados para qualquer momento, ao ouvir a chamada do Senhor, que nós possamos dizer o amém, eis-me aqui, e partirmos e irmos ao encontro do Senhor. No segundo tópico, nós vamos ver o aumento da rebelião e conflitos. Jesus menciona também a respeito de um rompimento ou do rompimento da paz, ao falar a respeito de guerras, rumores de guerra, nação contra nação e reino contra reino. O princípio de dores seria marcado por um crescente processo de rebelião e conflito de todas as ordens. As guerras foram e são constantes em muitas nações. Em 2014, por exemplo, uma pesquisa realizada pela ONU, Organização das Nações Unidas, entre 162 países, demonstrou que somente 11 países não estavam envolvidos em guerras e conflitos. Atualmente, com o aumento do ódio, de maldade e da rebelião, temos visto também guerras e conflitos, não somente entre as nações, mas no meio das famílias. Os casos de violência contra as mulheres e crianças crescem a cada dia. A violência na vida familiar e social vem aumentando de maneira vertiginosa. Diante de tanta crueldade, podemos afirmar: o fim de todas as coisas está próximo. E aí o conselho de Deus é: sede sóbrio e vigiai, porque nós estamos presenciando isso. A verdade se transforma em mentira. A mentira sendo colocada no lugar da verdade e a verdade se colocando no lugar da mentira. E isso, irmão, é o sistema iníquo que se vive no planeta Terra. É o domínio do príncipe das trevas, fazendo valer o seu poderio para destruir e para causar um tremendo caos em meio à nação. E diante de todo esses avisos, nós precisamos estar atentos, com as nossas lâmpadas acesas e mantendo o óleo na vasilha, para que não venhamos ficar desprovidos justamente na hora, nos segundos finais, quando Jesus vai chegar.
porque foi isso que aconteceu com aquelas imprudentes. Quando elas ouviram o grito, aí vem o noivo, elas se levantaram porque por um momento tosquenejaram, ou seja, cochilaram, e aí se preparam e aí percebem que as lamparinas estavam se apagando por falta do azeite e elas não tinham azeite de reserva nas vasilhas. Então, que nós possamos adquirir o azeite, manter as nossas lamparinas cheias e acesas e o azeite nas vasilhas, para que no momento em que o noivo chegar, nós possamos ir ao encontro dele e entrar nas bodas do Cordeiro, para participar desta festa gloriosa que o Senhor tem preparado para aqueles que forem fiéis até a morte. O terceiro ponto vem falar sobre o aumento da maldade dos conflitos. O período que antecede a volta de Jesus será marcado por grandes tensões, nunca vista antes. Sabe por quê? A Bíblia tem a resposta, porque o diabo desceu a voz e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Por isso, Jesus previu o aumento das ações diabólicas, como aparecimento de falsos cristos, falsos profetas e perseguições aos crentes, além da multiplicação da iniquidade. Atualmente temos visto o avanço da igreja, mas também o aumento das atividades satânicas na terra. Os grupos de satanistas têm aumentado em muitas partes do mundo. Nos Estados Unidos, há uma diminuição gradativa do número daqueles que creem em Deus, e no continente europeu a sociedade mergulhou no obscuro abismo do relativismo ético-moral e do materialismo. De um modo geral, os homens estão mais perversos. Para comprovar tal verdade, basta assistir aos noticiários. O mundo jaz no maligno mais do que nunca. Irmãos, vamos ser sinceros, diante do que lemos aqui, hoje não dá nem para ligar a televisão, porque os programas são programas que mostram somente violência, sabe? O sangue escorre para os quatro cantos, é feminicídio, é estupro de vulnerável, é a pedofilia, é um monte de coisa terrível que, se você ficar olhando aquilo, você acaba se revoltando com a situação que se encontra o país, e muitas vezes você acaba perdendo, né, a comunhão com Deus, com o Espírito Santo, porque só vê violência, é corrupção, é roubo, é sequestro e vai por aí afora. Então, irmãos, é um momento crucial para que nós venhamos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O apóstolo Paulo diz que a nossa pátria não é aqui. Nós estamos de passagem, nós somos peregrinos na terra. Nós vemos aí o relato nos Estados Unidos, muitas pessoas estão perdendo a fé, enquanto que o outro lado está aumentando, a violência e tantas coisas estão aumentando. Por que será que esses irmãos perderam a fé? É porque talvez, irmãos, eu penso que esses irmãos deixaram de olhar para Jesus e começaram a olhar como Pedro naquele episódio, quando ele vai de encontro a Jesus sobre as águas, e ele, enquanto olhou para Jesus, ele estava andando firme, não tinha problema com o vento, não tinha problema com as ondas, e ele estava indo em direção a Jesus. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus e começou a prestar atenção no vento e nas ondas, ele começa a afundar. E como cristão, irmãos, nós não podemos tirar os olhos de Jesus, porque não há nada nesse mundo que possa nos trazer o alento. Jesus pode. Se nós olharmos para o mundo, nós vamos ficar semelhante à mulher de Ló, vamos ser transformados numa estátua de sal, porque nós vamos ser impregnados pelos desejos materiais. É por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos andar sempre em linha reta, para frente e para o alto, e diz: este é o caminho, andai nele, e não vos desvieis, nem para a direita e nem para a esquerda, e muito menos olhe para trás, mas prossiga olhando para o alvo, que é Cristo, o autor e consumador da tua e da nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Jesus falou e nos alertou a respeito do que aconteceria antes do arrebatamento da igreja. Porque o Senhor não quer que ninguém se perca. Jesus quer que você esteja pronto e preparado para o grande e glorioso dia da sua vinda. Antes do nascimento, morte e ressurreição de Jesus,
ocorreram alguns eventos e sinais na terra previsto e anunciado pelos profetas do Senhor. Não será diferente em relação à sua segunda vinda. O ponto 2, o tópico 2, vem falar mais sinais da volta de Jesus. Um deles, sofrimento e martírio dos cristãos. Jesus alertou os apóstolos e discípulos sobre o momento de muito sofrimento e o martírio, pois eles ainda não tinham aparecido pela fé em Cristo, mas haveria um tempo em que teria de enfrentar tormentos, prisões e mortes, além de seres odiado por todos. O tempo passou e os discípulos de Jesus continuam sofrendo perseguições. Tomemos como exemplo o que vem acontecendo com os cristãos do Oriente Médio. Em 2010, os cristãos eram cerca de 13,6% da população, mas alguns anos depois, esse percentual caiu para 4,3%. Essa queda se deve a uma ferrenha perseguição religiosa. Muitos têm sido mortos, atormentados, expulsos de seus lares, ou mesmo foram forçados a negar a fé. Contudo, a perseguição religiosa aos cristãos não está restrita ao Oriente Médio, pois, segundo dados de algumas agências de notícia, no ano de 2013, 100 mil cristãos foram mortos por causa de sua fé em diferentes partes do mundo. No ano de 2018, a morte de cristãos por perseguição religiosa aumentou 40% no mundo, e em 2020, 350 milhões de cristãos foram perseguidos em diferentes continentes. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que a situação não é fácil para esses irmãos que estão nos países, aonde antigamente a gente dizia por trás das cortinas de ferro, mas hoje são os países comunistas, esses países que não permitem nenhum tipo de religião. Nós temos aí, poderíamos citar aí muitos países, mas por uma questão de ética e até por conta das gravações que fazemos aqui, nós não podemos citar para não incorrer em nenhum problema. Mas nós sabemos que isso é fato e que estão registrados nas Escrituras. Agora é interessante saber também, irmãos, que esses irmãos, mesmo perdendo as suas vidas, mesmo morrendo, eles estão morrendo por amor a Cristo. Eles se tornam mártires. Nós aqui no nosso país, pela misericórdia de Deus, ainda não existe nenhuma restrição contra termos a liberdade de culto e etc e tal. Não somos perseguidos. Mas, se isso acontecer, eu acredito que assim como em outros países, muitos deixarão de ser cristãos. Porque não são crentes verdadeiros, são aqueles cristãos nominal, aqueles cristãos que adotaram a religião ou foram adotados por uma religião, mas nunca tiveram um encontro com o Senhor. Então eu acredito que muitos negarão a fé, porque não vão suportar o calor da perseguição, não vão aguentar as prisões, não vão aguentar ser torturados e mortos. Então muitos vão negar e são capazes inclusive de entregar uns aos outros, como Jesus Cristo afirma aqui. Então é preciso, irmão, que nós nos mantenhamos firmes e estejamos preparados, porque não sabemos como será o amanhã. Nós estamos vivendo aí um questionamento muito grande, um problema muito grande na política e não sabemos como vai ser o amanhã. Mas tudo indica que não vai ser coisa boa. Tem pessoas que estão esperando na política, nos governantes e que as coisas vão melhorar. Nós não podemos estar fiados nisso. A nossa fé tem que estar no Senhor Jesus. E o que tivermos que enfrentar, nós enfrentaremos por amor a Cristo, porque muito mais Ele fez por nós. Nós não podemos perder esse foco. Não podemos perder o objetivo, para que possamos naquele dia ouvir do Senhor dizendo: vinde benditos do meu Pai, e possuir o reino que vos foi preparado desde antes da fundação do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Um outro ponto vem nos falar aqui sobre a questão dos falsos profetas. Jesus alertou que nos últimos dias haverá o surgimento de falsos profetas. Durante a história, muitos deles se levantaram, mas sem dúvida esse número tem aumentado significativamente
na atualidade. Em nosso século, vários homens afirmaram ser Jesus Cristo ou seu profeta e atraíram muitos seguidores. Não podemos nos esquecer de que Satanás é o pai da mentira e que ele está atuando na terra com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. A igreja precisa estar alerta, pois estamos vivendo tempos trabalhosos. Se não vigiarmos, seremos enganados, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, nós temos aí, eu acredito que é conhecido de todo o país, de pessoas que estão aí se auto-intitulando Cristo, de outros que são o profeta de Cristo e estão enganando pessoas, falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores, enfim, nós estamos vivendo uma época que não podemos dar ouvido a determinados assuntos e não podemos ser meninos, como diz Paulo, e nos deixar levar por qualquer vento de doutrina. Nós precisamos estar firme na fé inabalável e tendo como regra de fé a Bíblia, a palavra de Deus, estudando, meditando, examinando, por Jesus disse, examinar as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então nós não podemos perder esse hábito de examinar as Escrituras, dia após dia, orando, jejuando, consagrando e louvando e adorando a Deus até o momento em que Ele nos chamar. Louvado seja o nome do Senhor. O terceiro ponto vem nos falando ainda sobre a questão do esfriamento do amor. Como é que isso acontece? Jesus disse que precisa multiplicar a iniquidade. O amor de muitos esfriará. Os dias que antecedem o arrebatamento da igreja serão muito difíceis, pois serão marcados pela falta de amor e discernimento espiritual. Os falsos profetas enganarão a muitos. Escândalos, traições, ódio e uma grande apostasia. Porventura não é isso que estamos vendo acontecer? Os homens estão vivendo em rebelião contra o Altíssimo, em profundo desamor, fazendo a vontade da carne e dos seus próprios pensamentos. Muitos crentes estão vivendo segundo os prazeres deste mundo. Eles querem chegar ao topo, desejam fama e dinheiro a qualquer custo e não pensam muitas vezes nas consequências das suas escolhas erradas. Esses já perderam o primeiro amor por Jesus Cristo e pelo próximo. O prazer propiciado pelo pecado e as obras da carne podem até ser agradável e, porém, no fim de todas as coisas haverá o juízo de Deus. A recompensa pelo pecado será a morte. Muitos crentes precisam saber onde caíram a vírgula, se arrependerem dos seus pecados e novamente retornarem ao primeiro amor. Então, irmãos, é lamentável, mas é isso que nós temos visto. As pessoas, para conquistar alguma coisa, eles são capazes de matar a própria mãe. Eles passam por cima de qualquer um. Perdeu-se o respeito, perdeu-se o temor. E em nome de Deus e da religião se faz qualquer negócio. E é exatamente o que os falsos profetas estão fazendo, os falsos pastores. Porque eles visam, não é o bem-estar das ovelhas, eles estão visando o lucro, a riqueza, o poder aquisitivo financeiro. Eles estão aí desfilando aí, comprando iate, aviões, mansões e um monte de coisa, enquanto que os irmãozinhos estão sedentos e famintos da palavra de Deus, morrendo, e eles não estão preocupados com isso. Se um irmão desaparece do templo, logo aparece outro para ocupar o lugar, e eles não vão perder tempo em ir atrás daquele, porque aquele já deu tudo que tinha direito e que podia dar, e agora tanto faz como tanto fez. Porque o trabalho, irmãos, da igreja é diferente. Os pastores que foram chamados e constituídos por Deus, ele se preocupa com as ovelhas, ele tem cuidado com as ovelhas, ele conhece o estado da ovelha. Então, quando a ovelha some por uns dias, ele logo vai atrás, vai saber o que está acontecendo. Se está doente, ele vai cuidar das feridas. Se está machucado, ele vai curar as feridas. Se está doente, ele vai preparar o remédio para aplicar, para curar aquela ovelha e trazer de volta. Não é isso que está escrito? O pastor deixa as 99 no redil e vai em busca da que se desgarrou, da que se perdeu. Mas nós não vemos isso. E se existe, são exceções. É raro, porque os pastorzão hoje não têm tempo para isso não. Eles são muito ocupados. Mas que Deus tenha misericórdia de nós e nós, como ovelhas de Cristo, sigamos ao sumo pastor, porque Ele cuida de nós, Ele nos ampara,
e estando com Ele, nós não seremos decepcionados. Louvado seja o nome do Senhor. O terceiro tópico vem falar sobre Jesus fala a respeito da vigilância. Em primeiro lugar, sempre alerta. Jesus disse: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Mateus capítulo 13, 33. Ele estava nos alertando a respeito da necessidade de estarmos vigilantes acerca de sua segunda vinda. A primeira ação mencionada no texto de Marcos 13, 33 é olhar, o que significa perceber ou estar de sobreaviso. Muitos estão dormindo o sono da indiferença. Temos que reconhecer que é tempo de sairmos do marasmo da fé e nos voltarmos para os pés do Senhor em oração e vigilância. A vigilância é fundamental para a manutenção de um padrão de espiritualidade saudável que agrada a Deus. O Senhor Jesus enviou uma carta à igreja de Éfeso exortando a que se lembrasse de onde havia saído e que voltasse a fazer o que era correto. Ainda há tempo de se arrepender e recomeçar uma vida santa com Jesus. Aqui, um erro aqui nessa frase não é de onde havia saído, mas de onde havia caído. Lembra-te de onde caíste e levante-se e volte a fazer o que era correto. Então nós estamos vendo aqui que o segredo é a vigilância. Vigiar e orar, orar e vigiar, para que aquele dia não nos pegue de surpresa. É isso que nós precisamos fazer e estar atento. Sempre vigiando. A segunda ação mencionada por Jesus em Marcos 13, 33 é vigiar, o qual pode ser traduzido também como estar ou permanecer acordado, estar atento, pronto, cuidadoso. A vigilância foi amplamente mencionada por Jesus nos sermões proféticos de Mateus 24. O Mestre nos mostra que existe uma recompensa para quem é vigilante. A vida eterna ao lado de Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Aqueles que são displicentes também serão recompensados. Passarão a eternidade longe de Deus. Não se distraia com os prazeres deste mundo. Não troque as bênçãos eternas por experiências e prazeres momentâneos. O mundo tem muitas cores, tem muitas coisas atrativas. E muitas vezes as pessoas dizem, o inimigo usando os seus instrumentos, diz: não, imagina, isso aqui não complique nada, isso aqui não tem nada a ver, isso é bobagem. Isso não vai comprometer a sua fé, né? Faça, não tem problema. E a pessoa faz isso, depois faz aquilo outro, depois mais aquilo outro, e quando pensa que não, está todo emaranhado. E o que nos diz aqui o comentarista é que nós devemos sair de todo o marasmo. Nós precisamos nos limpar, vigiar e estar atento para esse dia glorioso que é o dia da volta de Jesus. Não tem coisa melhor do que estar preparado e poder fazer parte daqueles que vão fazer parte no reino celestial, que vão estar com Jesus naquele grande dia para governar essa terra, quando ele implantar o reino milenial. Pois a igreja vai fazer parte desse grande reinado de Cristo. Portanto, meu querido, não se distraia com o mundo, não transija com o pecado, não se envolva com a maldade, não se envolva com o pecado e com tudo aí que o mundo oferece, mas seja firme, seja prudente, guarde-se na presença do Senhor, busque o Senhor de todo o teu coração, invoque enquanto está perto e persevere até o fim, que aí você será salvo. Aqui, para concluirmos, diz ainda: sempre em oração. A última ação determinada por Jesus no texto de Marcos 3,33 é orar. Orar é entrar como filho na sala do trono de Deus e falar diretamente com o Todo-Poderoso. Não há nada melhor do que desfrutar da presença de Deus por intermédio da oração. O Senhor se agrada quando seus filhos buscam sua presença e não somente os seus presentes. Aleluia! Irmãos, a maioria de nós tem o hábito de, quando nos apresentamos diante do Senhor, é para pedir alguma coisa, seja para nós ou para alguém. A oração intercessória ela é importante e nós devemos praticar essa oração, e se recebemos de Deus o dom de orar,
né? Porque alguns recebeu esse ministério, o dom da oração intercessória, devemos fazer isso dioturnamente. Mas a melhor oração é quando você se apresenta diante do Senhor para agradecer a Deus pelos livramentos, pelas vitórias que o Senhor tem te dado, pelas bênçãos que Ele tem te concedido, agradecer a Deus pelo suprimento, né? Porque Ele tem suprido as tuas necessidades, pelas provisões de cada dia, pela saúde que você tem, mesmo que você não esteja se sentindo 100% bem, mas você ora a Deus agradecendo pela saúde, porque Deus sempre te dá saúde e o Senhor sempre está cuidando de você. Isso é lindo, é maravilhoso. Depois de todo esse agradecimento, aí você entra com a intercessão, aí você lembra da igreja do Senhor, dos que estão necessitados, dos que estão desempregados, dos que estão enfermos, hospitalizados, dos missionários que estão aqui, sendo perseguidos, aprisionados e muitas vezes são forçados a blasfemar contra Deus, como vimos aí, né, lá no Oriente Médio. E aí, irmãos, nós fazemos um clamor diante do Senhor por todas essas vidas, para que o Senhor dê força, dê graça a esses irmãos e irmãs, para que eles suportem, para que eles sejam fiéis até a morte, porque eles vão receber do Senhor o galardão. Aleluia. Então, quando nós agimos assim, nós estamos agradando ao Senhor e não estamos aqui apenas pedindo presente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus prometeu estar conosco todos os dias em que vivemos aqui na terra, até a consumação dos séculos. No arrebatamento da igreja estaremos para sempre com o Senhor. Nossa comunhão com Ele será total e completa, e o veremos como Ele é. 1 João 3:2. Os sinais são alertas divinos para não ficarmos aqui quando a trombeta de Deus soar, Jesus vier buscar a sua noiva. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 a 52. Irmãos, seja crente, seja um cristão de verdade. É difícil ser um cristão, mas não é impossível. E Jesus disse, aquele que quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo. Vamos negar a nós mesmos, vamos abrir mão dessas coisas que o mundo oferece. Vamos nos focar em Deus. Porque Jesus está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. O texto de Paulo diz, a nossa salvação está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Então, irmãos, não sei quantos anos de crente você tem, mas a tua salvação, ela está mais perto de você hoje e estará muito mais perto amanhã do que quando você aceitou a fé. Então fique firme, adore ao Senhor na beleza da sua santidade, glorifique o seu nome e continue marchando para o alto e para cima, até o encontro com o Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, chegamos ao final desta lição. Agradeço a Deus pela sua atenção, que o Espírito Santo fale mais profundamente no seu coração. Querendo Deus, retornaremos numa outra oportunidade. Você que nos acompanha e que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, venha fazer parte desta família. Ative o sininho de notificação, compartilhe os vídeos nas suas redes sociais, deixe aquele like, ele é importante para nós e assim juntos vamos fazendo a obra do Senhor. Ok, meu querido? Fique na paz do Senhor Jesus.